O presidente Lula usou as redes sociais hoje para comemorar o avanço do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Ele postou que hoje é um dia histórico para o multilateralismo. Depois de 25 anos de negociação, foi aprovado o acordo entre Mercosul e a União Europeia, um dos maiores tratados de livre comércio do mundo. Lula ressaltou que o acordo foi fechado num cenário internacional de crescente protecionismo e unilateralismo. Segundo o presidente, a cooperação vai trazer benefícios aos países dos dois blocos, ao ampliar oportunidades de exportações, importações e investimentos, simplificando as regras comerciais. Ele disse ainda que é uma vitória do diálogo, da negociação e da aposta na cooperação e na integração entre países e blocos. Mais cedo, países da União Europeia aprovaram em Bruxelas o acordo com o Mercosul, que vai reunir um mercado estimado em 722 milhões de consumidores. O acordo não vai entrar imediatamente em vigor, porque ainda é preciso o aval do Parlamento Europeu. Assunto para Daniela Lima e para o Alexandre Coelho, que é professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política. Boa tarde aos dois, bem-vindos. Dani, finalmente, hein? Saiu esse acordo. Estava aí amarrado há tanto tempo, né? Há tantos anos de negociação, agora vai, agora vai. Chegou o dia. Boa tarde. Não estou ouvindo você, Dani. Acho que, não sei se o pessoal de casa está ouvindo. Pelo jeito, o Alexandre está conseguindo te ouvir. Mas eu acho que o pessoal professor, ainda não. Sim. Sim, agora te ouço. Boa Aê! Tarde, agora todo mundo me ouve. Então vou repetir. Boa tarde para você, boa tarde para quem está em casa, muito boa tarde para o professor. De novo, 2 vezes, porque ele merece. 25 anos, Daniel. Diego Sarza. 25 anos de espera para destravar o acordo Mercosul-União Europeia. Era uma batalha que o presidente Lula estava encampando, queria muito ter esse marco ainda nesse mandato, né? O Lula tratava isso como uma vitória, inclusive de forte potencial eleitoral, vai ser muito explorado, porque é um tratado de fato, né? Há mais de 2 décadas estava sendo negociado. Agora, tem de ver o que vai acontecer na França, tá? Porque Emmanuel Macron está ainda muito agastado. Lá, os agricultores já estão protestando. Macron passou a ser atacado pela direita e pela esquerda. Já não vivia um grande momento de popularidade. Então, assim, tá literalmente sem pai nem mãe, digamos, nesse momento, o presidente francês. De todo modo, vencidas as resistências dos demais países e, principalmente, Sarza, Donald Trump deu isso de presente para Luiz Inácio Lula da Silva, tá? Porque quando impõe o tarifaço, não poupa aliados históricos da União Europeia, não poupa nem os britânicos, vai, volta, estica e puxa, fez com que, de novo, mais uma vez a União Europeia acordasse para a fragilidade de suas relações com o novo Estados Unidos. Por que eu digo novo Estados Unidos? Porque é um Estados Unidos que está sob a batuta de Donald Trump, que está no momento bonde do Mengão sem freio, né? Utilizando aqui uma expressão fácil de compreender. Então, isso acabou empurrando a União Europeia para o entendimento meio básico de que, diante de uma potência, né, que não está poupando esforços em pressionar o comércio mundial por meio de seu poderio econômico com o tarifaço, é preciso expandir mercados. E isso fez com que resistências históricas fossem vencidas ali no continente. Para entender um pouco do esforço do Luiz Inácio Lula da Silva em torno do destravamento, é horrível, né, a palavra, mas é isso, né? Para tentar destravar essa negociação, ele vai com uma comitiva, você lembra disso, Diego? Enorme. Lembra. O vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros da Fazenda, ministro da Agricultura, ministro de Minas e Energia, todo mundo desembarca na França, onde ele faz um grande evento, não só com Macron, mas com outros integrantes da União Europeia, para conseguir chegar a uma fórmula que fizesse o acordo União Europeia-Mercosul deslanchar. A fórmula aparentemente chegou, o presidente já está comemorando, inclusive, nas redes sociais. E os agricultores europeus voltaram a protestar depois do anúncio de acordo entre União Europeia e Mercosul. Foram registradas manifestações na França, na Bélgica, na Itália e na Polônia. Na França, os agricultores se manifestaram bloqueando as rodovias de várias cidades, como Bordeaux e Estrasburgo. Eles levaram tratores e queimaram pneus.
Os agricultores italianos jogaram litros de leite numa manifestação na região de Milão. O país decidiu apoiar o tratado e a mudança de posição foi decisiva para que o acordo fosse aprovado no Conselho Europeu. Cerca de 1.000 agricultores poloneses ocuparam as ruas da Varsóvia. Alguns chegaram em tratores, inclusive, para contestar um acordo que eles consideram competição injusta no bloco. Segundo a apuração da Folha de São Paulo, Polônia, França, Irlanda, Áustria, Hungria, esses países votaram contra a medida, mas a maioria dos 27 membros da União Europeia votou a favor, aprovou a mudança. Professor Alexandre Coelho, mais uma vez, boa tarde para o senhor. Bom, e aí, essas alterações, né? E finalmente o acordo União Europeia-Mercosul aprovado, ainda demanda, né? O Parlamento Europeu tem que decidir também, mas já é um passo importante que foi dado hoje. Boa tarde. Boa tarde, meu caro. Boa tarde, Gabriela. Perdão, Daniela. Me desculpa, Daniela. Imagina, querido. De fato, esse acordo é bem interessante e é importante não só para o Mercosul, para o Brasil, na medida em que abre novas possibilidades de diversificação das exportações da pauta brasileira, né, das commodities brasileiras, mas também para a indústria brasileira, né? Nós estamos entrando numa fase de renovação do nosso parque industrial e é interessante que nós tenhamos um acordo com tarifas já pré-estabelecidas, tarifas menores, para importar, inclusive, máquinas que possam ajudar aí na reconfiguração do nosso parque industrial. E isso é interessante também, claro, para os agricultores brasileiros que importariam máquinas também a um preço mais reduzido. Bom, isso é um parênteses. Com relação à União Europeia, concordo 100% com a Daniela, na medida em que Trump, de fato, ajudou muito. Eu lembro no ano passado, quando Trump ameaça com as tarifas contra a União Europeia, ele ainda não tinha nem aplicado ainda as tarifas, não tinha saído nenhum tipo de acordo com a União Europeia, Estados Unidos e União Europeia, e Trump ameaça ali a União Europeia não só na questão comercial, mas inclusive não dá segurança nenhuma no que se refere ao acordo transatlântico, a aliança transatlântica envolvendo a OTAN. Portanto, e naquela época, Olaf Scholz ainda disse: precisamos fechar o acordo de comércio com o Mercosul para ontem. Ou seja, eles perceberam que já tinham perdido os Estados Unidos como aliado. E isso ficou muito claro no decorrer de 2025. A partir daí, a União Europeia como um todo, principalmente, pelo menos a maioria dos países, entenderam que fechar um acordo com o Mercosul seria muito vantajoso para a União Europeia, seria uma das saídas que a União Europeia teria no que se refere à diversificação de mercados. Afinal, ela está hoje sobre a pressão de Putin do ponto de vista militar, comercial, industrial, que vem da China, né? A China hoje ela é praticamente a indústria europeia, porque ela está despejando diversos produtos na União Europeia, principalmente veículos, e isso está começando a prejudicar, inclusive, a indústria europeia, né? Então, de fato, houve aí uma mãozinha do Trump e para o Brasil, pelo menos até o momento, tem sido positivo, né?